Então, para a parte 2 a gente vai falar aqui sobre como que você pode fazer esse mapa emocional, cognitivo, para reestruturar essas memórias traumáticas que você possa ter guardado. Então, você pode fazer um exercício que eu elaborei, que você vai reestruturar tanto as tuas memórias e percepções acerca do passado, com aquele objeto traumático, com aquele evento traumático, quanto vai elaborar, digamos assim, um plano de ação e vai preparar psicologicamente o teu comportamento, a tua cognição, a tua memória para reagir de uma forma diferente no futuro. Então, o que você vai fazer? Você vai descrever primeiro, de uma forma narrativa, a situação que ocorreu. E o que eu digo com forma narrativa? Forma narrativa eu digo como se você estivesse lendo um livro que tem um narrador. Qual que é a característica de um narrador de um livro, né? Ele muitas vezes não se coloca dentro da história, ele vê de uma perspectiva mais de fora. Então você vai se colocar como vendo de fora da situação, como se você fosse uma terceira pessoa vendo aquilo. Então você pode usar também a linguagem em terceira pessoa. Ou seja, digamos que eu me traumatizei com um episódio onde eu bati o carro. Então eu vou escrever lá, o Jean se traumatizou no episódio. Então eu posso dizer assim, o Jean bateu o carro numa noite, dia 15 de março, onde aconteceu um acidente porque ele desviou o olhar e acabou batendo o carro. Enfim, você descreve a situação que ocorreu, mas se coloca de fora, como terceira pessoa. E por que eu digo como terceira pessoa? Por que é interessante isso? Porque tanto você pode se colocar como observador externo e você perceber coisas e detalhes daquela situação que você nunca tinha observado. Por exemplo, você pode perceber que você não teve culpa naquela situação, se você olhar você de fora naquela situação, né? E você pode estar se culpando muito por essa situação, e quando você olha isso de fora de uma maneira mais holística, você percebe talvez que você não teve culpa. Então essa é uma forma interessante de você olhar para algum episódio traumático. A outra coisa é que existe um estudo comprovando que quando você usa a terceira pessoa para descrever estados emocionais internos teus, você tem uma regulação emocional e você acaba diminuindo aquele diálogo interno. Ou seja, quando você usa a terceira pessoa, você diminui o autofoco, você diminui aquela autocobrança, você diminui aquela ruminação interna. Então a primeira coisa que você vai fazer é você descrever a situação de forma, usando a terceira pessoa, de uma forma como se vendo de fora, né? De uma forma mais holística, de uma forma mais de observador, digamos assim. Você descreve simplesmente a situação que ocorreu de uma maneira objetiva. Por quê? Porque aqui nessa fase a gente só quer descrever a situação mesmo, porque a outra fase emocional vai vir depois, né? Aqui no ponto 2. Então no ponto 1 você só tenta ser objetivo sobre o que aconteceu. Agora no ponto 2 você vem para a tua reação. E aí você vai descrever a tua reação comportamental, que são as tuas ações. O que você fez? Você chorou, você correu, você gritou, você ficou em estado de choque? Qual foi a ação que você tomou a partir daquela situação? Então, qual ação essa situação diretamente gerou para você? O que você fez de fato no mundo quando essa situação aconteceu? Então aqui você vai descrever a parte comportamental. E depois você vai descrever a parte emocional. Quais são as emoções que você sentiu? E aí existem várias emoções, né? Existe o medo, existe a surpresa, existe a tristeza, existe a felicidade, existe o tédio, né? Existe o nojo. Então existem aí, alguns pesquisadores falam de 6 emoções básicas, você pode dar uma pesquisada sobre isso. Mas, de qualquer forma, emoção é aquilo que é automático, inconsciente e involuntário. Então, como que você vai diferir? Então, como que você vai diferenciar a emoção de um comportamento, né? A emoção, muitas vezes, ela é sentida e ela não é experienciada como uma ação. Então, você pode aqui simplesmente só sentir medo. E aqui você vai correr, né? Então é legal a gente diferenciar essas coisas, porque a gente nunca diferencia pensamento de emoção, de sentimento, de comportamento. Mas dentro da ciência a gente diferencia muito bem essas coisas. E quando a gente for fazer um processo terapêutico, a gente diferencia muito bem isso. A gente quer que o nosso paciente, por exemplo, saiba muito bem o que é comportamento, o que é ação, o que é pensamento, o que é sentimento, o que é cognição. Porque daí ele não fica tão confuso. Quando você sabe os nomes dos fenômenos psicológicos que acontecem, você tem muito mais controle. Então você consegue saber,
poxa, uma emoção é algo involuntário, inconsciente, rápido e intenso. Então eu não tenho como controlar isso. Então por que você vai ficar consumindo conteúdo de controle emocional? Tem muita gente que fala na internet sobre controle emocional. Né? A própria inteligência emocional é um termo muito infeliz. Né? Não existe como você ter uma inteligência emocional. Porque o emocional ele não é inteligente, o emocional ele é automático, ele é inconsciente, ele não depende do processamento de raciocínio, que é aqui um outro processo, que é um processo cognitivo, é um processo de inteligência mesmo. Né? Então o raciocínio com a emoção, eles têm sim uma propriedade de ligação ali no cérebro, porque o cérebro é uma coisa holística que não se reduz a determinadas partes fazendo determinadas coisas, mas, fundamentalmente, você não tem como falar em uma inteligência emocional. Esse termo, na verdade, é uma criação, né, de um autor que se apropriou dessa ideia. Na verdade, ele está construindo essa ideia de estabilidade emocional em cima de outro termo, que é esse termo que ele criou, de inteligência emocional. Mas a inteligência e o emocional são coisas distintas, são coisas de mundos diferentes, né? São coisas de sistema 1 e sistema 2, de processos bottom-up e top-down, né? De quente e frio. Né? São processos diferentes naquele dualismo que a gente estuda, que você já deve ter visto dentro do nosso curso. Então, você vai dizer como você se sentiu, porque você quer saber quais são as reações, né? As reações instintivas e automáticas, né? Você quer saber o que o teu corpo quis fazer naquele momento. Que é importante você saber o que uma situação causa para você em termos de impulso de uma coisa que sai do teu controle. Então, se aqui você vai saber como você agiu e você teve um pouquinho mais de ação, aqui já você não tem controle nenhum. Né? Então, o controle ele foi diminuindo. Né? Daqui você tem um pouquinho mais de controle, aqui você tem menos. Aqui já você tem um pouco mais de controle, né? Que é na parte cognitiva. E aonde é que você tem controle? Na verdade, você tem controle numa coisa que a gente chama de interpretação. Né? E a interpretação, ela pode modificar todas essas estruturas aqui. Então, a interpretação de um fato pode mudar os pensamentos, a memória e o raciocínio e a percepção de algo que você tenha guardado. Então você vai descrever primeiro quais foram as tuas reações cognitivas, né? Quais foram os pensamentos que passaram pela tua cabeça naquele momento. Quais foram as memórias que aquela situação instalou em você. E quais foram os raciocínios a partir daquele evento que você começou a adotar. Ou seja, vamos pegar um exemplo de você bater o carro. Eu não sei dirigir carro, os carros são difíceis, carro é perigoso. Então, são raciocínios que pela sua memória foram se instalando. Então, você vai descrever essas coisas. E depois você vai descrever as tuas percepções, né? E isso aqui tudo que eu falei geralmente está englobado, né, dentro desse guarda-chuva que a gente chama de percepção. A percepção, ela para ocorrer, ela precisa de uma atenção e de uma memória, né? Ela precisa de um passado para alimentar um foco de atenção e vai gerar novas memórias. Então esse processo aqui é meio que uma retroalimentação. O processo perceptivo, ele exige atenção, foco, mas antes de ter atenção e foco, você tem uma memória comandando no que prestar atenção e aonde colocar o foco. Então você vai descrever isso aqui para você perceber qual que é a tua percepção sobre aquele fenômeno que vem te incomodando. E aí você vai ter fundamentalmente um esquema mais ou menos complexo, né? Eu sei que é bem complexo isso aqui, mas você vai ter um esquema da tua interpretação. Você vai ter um esquema da interpretação do fato. Porque você não tem controle do teu comportamento, muitas vezes. Você não tem controle do teu emocional, isso a gente já falou, porque é um processo inconsciente. E você muitas vezes não tem controle das cognições. O pensamento, você consegue controlar? Você consegue não pensar num elefante azul agora? Então você tenta não pensar, mas isso te invade. Por quê? Porque você não consegue controlar teu pensamento. Teu pensamento muitas vezes responde a estímulos externos que você não consegue controlar. Então você não consegue controlar muitas vezes a tua memória. Você quer lembrar de coisas e esquece, ou algumas coisas você não quer fixar, não quer lembrar, mas elas se fixam. Então, porque você não sabe direito como que o processo de memória funciona. E a tua percepção, muitas vezes, você também não controla, porque você queria perceber outras coisas e você é pego em algumas ilusões, né? Ilusão visual, ilusão auditiva, enfim,
não percebe algumas coisas que queria perceber. Então, por que eu falo que você tem que fazer esse inventário, né, dessas reações cognitivas? Porque aí você vai descobrir qual que é a tua interpretação daquilo que aconteceu. Vamos pegar um exemplo de alguém tentando cruzar a rua. De repente, o som de uma buzina faz a pessoa se assustar. A pessoa não tinha controle da buzina, porque foi uma outra pessoa que acionou. A pessoa não tinha controle das reações de medo que veio involuntário nela. Ela provavelmente deve ter sofrido um aumento de batimentos cardíacos, por exemplo, ou deve ter tido um pouco de sudorese. Então você acha que ela pode controlar isso? Na hora em que ela ouviu a buzina, você acha que ela consegue controlar as emoções que engatilham nela? Eu acho que não. Então você não pode controlar também a tua percepção, porque você está lá caminhando, de repente você percebe a buzina, então você também não pode controlar a tua percepção. E muitas vezes você não vai conseguir controlar teu pensamento, porque acho que um dos primeiros pensamentos que você vai ter nessa situação é de xingar a pessoa que buzinou. Você vai chamar a pessoa daquele nome, né, que você está agora com esse nome na cabeça. Mas você vai tentar controlar algumas coisas e não vai conseguir. E você vai conseguir controlar, muitas vezes, a interpretação do fato, que é, digamos assim, uma varredura naquele fato e um olhar diferente sobre aquele fato. Então você vai olhar para aquele fato e vai pensar, o que significa isso? Então, fundamentalmente, a pergunta que você vai responder quando você estiver pensando nessa questão da interpretação é essa, né? Então, o que significa isso? O que significou essa experiência para mim? O que significou essa situação? Então, isso aqui que vai ser a tua interpretação. Vai ser um olhar posterior para alguma coisa com uma ponderação sobre aquilo. E depois que você fez todo esse inventário, né, da situação traumática que aconteceu lá no passado, então você viu a parte comportamental, você viu a parte da ação, você viu a parte emocional, você viu a parte cognitiva, né, que tem a ver com os pensamentos, as memórias, as percepções, e tudo isso vai ser, digamos assim, uma coisa que vai estar debaixo de um grande guarda-chuva, que é a interpretação que você deu para aquele evento, né, que é respondida por essa pergunta. Então você faz tudo isso relativo ao passado. Depois você vai olhar para o futuro. Depois você vai olhar para o futuro e você vai imaginar se aquilo acontecer de novo. E aí você vai preencher todas essas coisas baseado nessa possibilidade disso acontecer no futuro. E aqui é interessante você pensar e ter muito claro o auto-engano. Por isso que você tem que ter passado pelas outras fases do programa antes, para você já ter perdido esse véu do auto-engano, para você saber como você reage com as coisas. Então aqui você já não precisa descrever a situação de novo, né, em terceira pessoa, porque você já fez isso lá com a parte do passado. Aqui você só vai tentar prever a tua reação. Então, se aquele episódio, por exemplo, da buzina do carro ocorrer, o que eu posso fazer de novo se isso acontecer? Então, por exemplo, a ação eu posso controlar? A emoção eu posso controlar? A cognição eu posso controlar? Então, se você for olhar esse inventário que você fez do passado, você vai ver que no passado você tem muito controle, porque o passado já aconteceu e você pode olhar para ele de maneira diferente. Mas no futuro você vai ver que você não tem muito controle. Isso se você tem um pensamento sensato, né? Se você acha que você tem controle de fato sobre algumas coisas que são possíveis controlar. Porque tem gente que acha que controla o pensamento e a emoção e até o pensamento e a emoção dos outros, né? Mas você está aqui, você já sabe que não. Então você vai conseguir controlar a tua interpretação no futuro daquilo que vai acontecer, ou que provavelmente aconteça, ou que pode acontecer. Então o que você vai fazer? Você vai tentar descrever como que seria uma interpretação melhor se caso aquilo acontecesse, né? Se caso aquela situação acontecer de novo, como que eu posso olhar para ela de uma forma mais funcional e de uma forma que não me traga tanto prejuízo, que não me traga tanta tristeza, que não me traga tanta carga emocional, tanto estresse. Como é que eu posso olhar para essa situação sem me martirizar tanto? Então você vai fazer, resumindo tudo isso, né, resumindo toda essa aula, você vai fazer um inventário da situação, olhando para o passado, e você vai fazer um plano de reação cognitiva, olhando para o futuro, sobre aquilo que você controla, ou seja, sobre a reação pós-evento que você tem, olhando o evento e dizendo o que ele significa. Então é isso que você consegue controlar, portanto, é isso que você vai tentar mapear e tentar prever, digamos assim.
aquela frase, né, que dizem que a melhor forma de prever o futuro é fazendo, ela se aplica aqui. A melhor forma de você reagir a alguma coisa é você ter pensado sobre aquilo antes e ter previsto algum tipo de reação sobre aquilo que poderia ter acontecido. Geralmente as coisas que nos pegam desprevenido, despreocupado e sem recursos para lidar são as coisas que nos deixam traumatizados, né? Então por isso que você vai tentar olhar para essa situação no futuro e tentar reconstruir as suas cognições, memórias, percepções, para você ter recursos quando isso acontecer lá no futuro, você olhe e fale que você sabe lidar com aquela situação, que você sabe como fazer, que você já fez, que você já enfrentou aquilo e que você não tem medo mais daquilo. Então você não diz, eu não vou ter medo. Não, você diz, eu sei o que eu vou fazer se o medo aparecer, eu sei como eu vou agir, eu sei quais passos eu vou tomar e eu sei de que forma eu vou olhar para esse medo e agir a partir desse medo. Então é assim que você vai lidar com um episódio traumático, com uma situação traumática, com algum evento que você tem medo. Então espero que você faça os exercícios e aprenda a lidar melhor com isso que possivelmente está te incomodando.